a partir do verso 43. João 1, a partir do verso 43. Feliz em estar aqui novamente, expondo a palavra do Senhor. Uma das coisas que são primordiais para a igreja é expor a Santa Escritura. Tá certo? Então abramos o nosso coração nessa noite para aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. João 1, 43 ao 51. Me acompanhe na leitura, por gentileza. A palavra do Senhor diz assim: No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse-lhe a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis os céus abertos e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Senhor, a Tua palavra foi lida e o meu pedido nessa noite é que só a Tua palavra tenha poder entre nós. Que o Teu Espírito Santo me use mais uma vez para louvor da Tua glória. Eu oro em nome de Jesus. Meus irmãos, uma das coisas mais fascinantes no Evangelho de João é que ele nos apresenta algumas histórias que os outros evangelhos sinóticos não apresentam. João, para a teologia, é tido como um outro evangelho. João é um evangelho diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas, eles tratam de algumas histórias conhecidas dos três evangelhos. E João não. João trata de algumas histórias somente no livro de João e com uma perspectiva diferente. E uma delas é a história de Natanael. Se você ler cuidadosamente os 4 evangelhos, perceberá que Natanael não é mencionado em Mateus, em Marcos e em Lucas. João foi o único que se deu o trabalho de registrar algo sobre Natanael. Talvez porque a vida daquele homem aparentemente não significasse muita coisa, mas João não olhou por essa ótica. Ele nos dá detalhes que outros evangelistas não nos apresentam, e por isso João, ele não é considerado um evangelho sinótico, porque ele traz detalhes, ele traz minúcias que só pertencem ao evangelho de João. Por exemplo, tudo que sabemos acerca de Filipe, de André, de Nicodemos, de Tomé, nós só encontraremos no livro de João. Os outros evangelhos sinóticos vocês não vão encontrar. João enfatiza a natureza divina. Um dos termos que nós podemos qualificar o evangelho de João teologicamente é que ele é um evangélico cristocêntrico. O primeiro verso do capítulo 1 de João já diz isso. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está falando unicamente de Jesus. E aqui ele estabelece uma autocristologia no seu evangelho de João. E agora começa a ficar mais interessante ainda, João narrar a história de Natanael, porque essa história reflete muito, talvez, a minha vida e a sua vida. E por isso que esse texto marcou muito o meu coração, e eu, alinhando as expectativas com Deus, trouxe essa mensagem à igreja na noite de hoje. Irmãos, vejam só, nós vivemos em um mundo onde todos querem ser vistos, mas poucos são realmente reconhecidos. Mostramos sorriso nas redes sociais, mas às vezes o nosso coração está cansado, ele está invisível, ele está sozinho, ele está fadigado. Diante de todo esse contexto, há um olhar que não se apaga. O olhar de Jesus, o olhar que vê o que ninguém vê. O olhar de Jesus, ele narra o que ninguém mais vê.
O primeiro capítulo de João vai narrar a cristologia de Jesus, depois vai narrar como Jesus convoca os seus discípulos. Um pouco acima do verso 43, ele está chamando Simão Pedro. E ali ele está convocando os seus discípulos, chama também Filipe, e Filipe faz algo interessante, porque ao invés dele dizer a Natanael que encontrou o Salvador, ele disse que encontrou aquele a quem a lei e os profetas estavam falando. Por quê? Porque Natanael sabia da lei. Natanael não era alguém leigo, ele sabia do que estava falando. Então, Filipe não diz, vem aqui que você vai encontrar o Salvador. Não, ele diz, vem ver aquele que as Escrituras disseram que virá. Ele está aqui, é Jesus, o Nazareno. E Natanael, tomado pelo preconceito que muitos de nós temos também hoje em dia, diz, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir algo de um lugar que ninguém se ouve falar, de um lugar que é totalmente insignificante, nem no Velho Testamento ele é citado, a cidade de Nazaré. Meus irmãos, Israel, ele tinha estado durante séculos e séculos esperando a vinda do Messias. A chegada do Messias para Israel não significava só a liberdade, mas significava a liberdade e a ressurreição de sonhos que haviam sido destruídos. A chegada do Messias ia ressignificar a vida e o contexto daquele povo. Anos e anos de opressão política estavam levando o povo de Israel a quase perder as esperanças. Será mesmo que o Messias virá? Será que realmente existe um homem que virá e irá nos libertar? O que nós achamos interessante disso tudo é quando Filipe diz, olha, nós encontramos aquele. Nós encontramos aquele. E aí é interessante que quando Natanael ele vai retrucar Filipe, Filipe não vai mostrar as Escrituras. Filipe não vai para a teologia, Filipe diz algo que nós devemos dizer àqueles que talvez não acreditam tanto em Jesus. Algo simples, venha e veja. Você está duvidando de algo? Então venha e veja. Olha, o Messias está aqui. Não, mas ele não é o Messias. Então venha e veja com seus próprios olhos. Eu não preciso falar mais nada. Talvez tudo que eu falar para você vai soar algo que eu tente te persuadir a isso. Não, então olhe com os seus próprios olhos e contemple aquele que é o Messias. Irmãos, a história bíblica diz que Natanael, ele é cético de início. Natanael é alguém que não acredita tanto naquilo que está sendo dito. O slide também pode me acompanhar, Neto. Os historiadores, existe um historiador judeu famoso chamado Flávio Joséfo, que em seus escritos não se escreveu muito sobre essa passagem de Natanael. Por quê? Porque a região de Nazaré, a região da Galileia ali, era uma região muito, desprezível, desprezada. Então, para que dar ênfase a uma cidade de que não pode sair muita coisa boa? Jesus, eu preciso dizer aos irmãos que ele não era de Nazaré, ele era de Belém. E ele não era filho de José, como Filipe vai dizer. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Na verdade, Jesus não vinha de Nazaré, nem de Belém. Ele vem do céu. Ele tinha existido pela eternidade durante todo o seu Pai. Lembram? Façamos o homem à imagem e semelhança. No princípio era o verbo. Na criação ele estava. Ele não nasceu em um local. Ele foi gerado por Deus. Irmãos, Jesus, ele não foi criado. Jesus não foi um ser revolucionário. Jesus não morreu por uma causa social. Jesus não morreu talvez só por algumas pessoas, não. Jesus é aquele que traz vida a todos aqueles que nele crê. Esse é Jesus. Alguém que veio dar um novo significado à nossa vida. E essa é uma das maravilhas desse encontro. Porque o próprio Deus, encarnado na pessoa de Jesus Cristo, ele se relaciona e se aproxima de Natanael. Ele se aproxima de Natanael e desse encontro nós podemos extrair 3 lições preciosas
que a gente vai mergulhar nessa noite. Primeiro, é que o encontro de Jesus faz com que ele te veja como você realmente é. Jesus te vê como realmente você é. Ele diz o seguinte: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Eis aqui um israelita em quem não há dolo. Jesus já conhecia Natanael, bem como as suas intenções. Ele sabia que mesmo sendo cético quanto ao Messias que viria, Natanael apresentava a qualidade de bom homem. Era alguém que tinha suas qualidades morais. Era alguém que se olhava e dizia: puxa, esse alguém é alguém ético. É alguém que faz as coisas corretamente. Então ele chega para Natanael e diz algo impressionante: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Em meio a essa receptividade de Jesus, Natanael fica confuso. Porque pare para pensar, irmãos. Ele se aproxima diante do mestre e a primeira palavra que ele ouve é: você é alguém bom. Não há dolo em você. A mente de Natanael ficou talvez confusa. E essa pergunta já não faz acreditar que algo muda em Natanael. Alguma coisa já estava mudando em seu coração. No entanto, ele permanece incrédulo. Natanael permanece incrédulo. Mas Deus nos conhece bem no nosso íntimo. Deus nos conhece como realmente nós somos. É por isso que é muito bom se apresentar diante do Senhor, porque não tem máscaras diante dele. Você não se relaciona com Jesus baseado em personagens. Ele se relaciona com pessoa humana, física. Então ele te conhece. Ele sabe se você está sendo verdadeiro ou não. Ele sabe se você está se aproximando dele por interesse ou por verdade do seu coração. Ele sabe quando você vem à igreja para buscá-lo ou só para cumprir um rito na nossa agenda. Ele conhece você como realmente você é. E o texto bíblico me deixa claro isso. Quando ele me apresenta em Jeremias 1,5, dizendo que antes de formar-te no ventre, eu te conheci. O Salmo 139 diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro estão escritas todas as coisas. O Salmo 139 também, no verso 23, vai dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. O Salmo 139, verso 3 diz: tu me vês, quando estou por detrás e quando estou por diante, sobre mim você põe a sua mão. Irmãos, nós não temos como nos relacionar com esse Jesus de maneira mecânica e falsa. Ele nos vê como realmente nós somos. É por isso que a entrega ao Senhor, é por isso que se esconder muitas das vezes, como assim eu já tentei fazer em alguns momentos da nossa vida, não funciona. Ele nos vê, ele sabe da intenção do nosso coração. Ele conhece todos os nossos caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, tu já conheces, Senhor. Como se esconder de um Deus desse? Como ser falso diante de um Deus desse? Então Jesus, ele olha para aquele homem e ele diz: tu és um verdadeiro israelita. Natanael era descendente dos patriarcas. Por isso que ele diz: você tem linhagem pura. Você é alguém que pode dizer talvez igual a Paulo: eu sou judeu, hebreu de hebreu, israelita de nascimento. Eu sou alguém que, se pode reivindicar alguma coisa, eu tenho direito de fazê-lo. Um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Não podemos esconder absolutamente nada daquele que é o dono de nossa vida. Nada. Às vezes entramos em um relacionamento, ou às vezes entramos, que seja ele amizade, que seja ele amoroso, que seja ele de qualquer momento que seja. Nos relacionamos com outra pessoa e esse relacionamento, às vezes, ele é fingido, ele é falso. Mas isso não tem como acontecer com o nosso Senhor. Porque por mais que cheguemos diante da sua presença com o nosso coração falso, Ele conhece as nossas intenções. Ele nos vê como realmente nós somos. E aí, irmãos, nós vivemos em tempos de filtros e aparências. Mas Jesus nos vê
aquilo que nós mostramos. Não vê só aquilo que nós mostramos. Ele nos vê aquilo que nós somos. Agora, o olhar de Jesus não é um olhar de condenação. O olhar de Jesus não condena, ele compreende. O olhar de Jesus, ele não acusa, mas ele acolhe. O olhar de Jesus, ele não afasta, mas ele aproxima. É um olhar que deseja mudança de vida. É um olhar que te dá a oportunidade de você olhar quem você é. Ele não te despreza. Ah, mas eu fiz aquilo, eu deixei de fazer isso. Ele ama você. Esse é o nosso Jesus. Ele vê as tuas falhas, sim, mas ele também vê as tuas sinceridades. Aquilo que sai do seu coração de maneira pura e sincera. Por isso que o salmista fala sobre isso, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele vê o nosso coração puro diante dele. Então, queridos, ele te vê como realmente é. A segunda coisa dessa noite é que ele te vê onde ninguém mais te vê. O texto continua com Jesus dizendo: eu vi você debaixo da figueira. Irmãos, isso aqui é interessante porque o que é que aconteceu naquela figueira? Eu fiquei me perguntando o que é que aconteceu debaixo daquela figueira para que Jesus dissesse: eu te vi lá. Ou seja, ninguém mais sabia do que Jesus estava falando, mas ele sabia. E Jesus dá uma expressão: eu te vi quando você estava lá. Eu fico olhando a cara de Filipe, de Natanael, um olhando para o outro, e agora? Porque pare para pensar. Filipe não sabia do que estava acontecendo, porque senão o próprio Natanael ia dizer: foi você que contou a Jesus o que foi que estava acontecendo na figueira. Natanael fica surpreso porque Jesus fala de algo que só ele tinha vivido. Só ele tinha experimentado estar debaixo da figueira. Então ele diz: eu vi você debaixo da figueira. A Bíblia não detalha sobre essa questão, mas é bem provável que neste local Natanael tenha falado de coisas para Deus, tenha colocado o seu coração diante do Senhor, talvez tenha chorado diante de Deus, talvez tenha colocado diante do Senhor as suas angústias, assim como nós. Quantos de nós já choramos diante do Senhor? Quantos de nós colocamos as nossas angústias diante do Senhor? Quantos de nós? E às vezes a gente acha: mas ele não está me vendo. E assim como Natanael, ele diz a você também: eu te vi lá no seu quarto. Eu te vi lá na sua sala. Eu te vi no seu trabalho quando você teve que sair para chorar. Eu te vi quando você estava precisando de algo para sua família e seus filhos e você não soube o que fazer. Eu te vi quando seus pais precisaram de algo e você colocou diante de mim de uma maneira tão sincera: eu vi você. Porque às vezes a gente, quando está no desespero, a gente acha que Deus não nos enxerga. Quando às vezes recebemos um diagnóstico de uma doença, às vezes a gente não sabe o que acontece, como nós vamos receber o impacto na nossa família. Então nós choramos muitas das vezes. Quem não? Mas mesmo o choro ali, Deus está dizendo para você, assim como Jesus: eu te vejo. Eu conheço você. Então, irmãos, a fala de Jesus vai quebrantar o coração de Natanael. Só alguém com o poder da onisciência, sendo Deus, um atributo divino, poderia saber o que ocorreu debaixo daquela figueira. Ninguém sabia, só Natanael e Jesus. E ele disse: antes de Filipe te chamar, antes dele dizer para você: venha e veja, eu já te vi. Eu conheço você. Não tem como você fingir algo para mim. Eu sei quem você é. Irmãos, na realidade, Jesus viu Natanael antes mesmo dele nascer. Lembra do texto? Meu querido, Jesus conhece todas as coisas. Às vezes, quando as sombras da vida nos envolvem, quando tudo dá errado, ou quando as nossas orações parecem que não são ouvidas ou respondidas, o nosso desejo é achar o quê? Ele não nos ouve.
Ele é indiferente comigo. Ou sou só eu que tive algumas orações que demoraram a ser respondidas e outras não tive resposta? E nós costumamos acusar aquele que precisa nos dar resposta, né? Cadê a resposta? Eu preciso de resposta. A tendência humana é pensar sempre: Jesus me abandonou, ele se esqueceu de mim, ele ignora o que está acontecendo comigo, né? Temos isso também. Passamos por lutas, por aflições, e às vezes achamos que somos imunes. Por que eu, Senhor? A pergunta é: por que não você? A pergunta não é por que comigo, a pergunta é: Senhor, qual é a lição que eu tiro disso? Lembra da história de Jó? Reclamou muito, muito. Jó vai murmurar muito no seu livro. Em nada ele peca, mas ele pergunta, ele questiona: por que eu? Por que eu? E o Senhor diz a ele: porque eu sou Deus. Não tem a ver com você, tem a ver comigo. E às vezes nós perguntamos, né? Por que eu passo por isso, Senhor? Por que a minha família? Por que chegou até mim? Logo eu? Alguém que não falta um culto? Logo eu, irmã Edna, que oro todas as noites? Logo eu, que não falta uma escola bíblica dominical? Logo eu, dizimista fiel, não atraso o meu dízimo, todos os meses eu entrego? Logo eu, que oferto para missões? Logo eu? E o Senhor está perguntando: por que não você? Por que não você? O que é que de imune você tem diante de todas as mazelas do mundo? E Jó vai dizer algo fantástico que nós só conhecemos às vezes em pregações ou aquelas frases clichê na geladeira da vovó, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, os meus olhos agora te veem. Sabe como foi que Jó viu Deus? Na dor. Jó teve que perder absolutamente tudo para ver Deus. Só não perdeu a sua fé. Então, irmãos, Ele te vê no silêncio. Às vezes eu tenho muito isso. Ficar no meu canto, quieto, calado. Silêncio. Ele te vê. Ele sabe o que passa na sua mente no silêncio. Ele te vê na solidão do teu quarto. Quando você às vezes fecha a porta, faz o que o próprio Jesus ensinou e chora diante dele de joelho, clamando ao Senhor. Ele te vê no seu quarto deitado quando você nem forças tem para orar. Ele te vê quando você está diante de uma situação tão difícil e você não consegue talvez clamar ao Senhor. E Ele diz: eu vi você. Irmãos, Ele te vê quando ninguém entende a tua luta. Sabe aquilo que você está lutando, que você às vezes acha: meu Deus, por que eu estou lutando isso aqui? E ninguém que está à volta compreende. Que luta é essa que você enfrenta? Por que você... Ele entende a sua luta. Não só entende, como luta com você. Mesmo quando achas que Deus está distante, Ele te vê. Eu te vi lá no seu quarto. Eu te vi lá indo para o seu trabalho. Eu fazia muito isso. E o Senhor vai nos abençoando, mas quando eu ia de bicicleta para o trabalho, eu fazia muito isso. Contemplava muito a beleza que há. As coisas melhores, parece que a gente perde o brilho, né? Mas é isso. Ele te vê quando você está indo ao seu trabalho, contemplando e agradecendo porque você está empregado. Ele te vê quando você está no seu trabalho, mas passando por uma situação adversa, e você ora ao Senhor e não vê saída. Ele te vê. Ele vê quando seu filho está desesperado e você não sabe mais o que fazer diante de uma situação tão deplorável. Ele vê as suas orações e as suas lágrimas derramadas. Ele te vê. Ele te vê onde ninguém mais vê você. Por último, Ele te vê para te mostrar coisas maiores. O texto vai dizer que ele diz: por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Ou seja, você só está crendo porque eu estou dizendo que te vi lá. Ou seja, onde ninguém mais viu você, eu vi. É por isso que você está crendo? Só por isso? Porque eu adivinhei?
Só por isso você crê. E Jesus vai falar algo precioso, meu irmão, para ele. Assim como diz para nós também. Pois então você verá coisas maiores que essa. Você acha que contemplou alguma coisa agora, porque eu disse o que te vi lá debaixo da figueira? Agora é que você experimentará algo novo na sua vida. É agora. E aí ele começa a dizer, em verdade vos digo, você verá céu aberto e anjos subindo e descendo com o Filho do Homem. Porque o Senhor, Ele te vê para te levar a lugares que você nem imagina onde Ele pode te levar. E aqui Jesus está falando do mundo ilimitado, que são as suas promessas. Coisas maiores. Nunca o cristão alcança o suficiente. Se você acha que sabe alguma coisa de Deus, você não sabe absolutamente nada. O nosso Jesus, ele é fonte inesgotável. Sempre terá algo mais para nós. Sempre, sempre e sempre. Promessas. Irmãos, promessas. Pena que o ser humano, ele não sabe reconhecer as promessas que o próprio Jesus já nos deu. Nós costumamos atribuir essas promessas às coisas materiais. Nós costumamos atribuir as promessas à saúde, a dinheiro, a visibilidade, a fama. Promessas. Ah, o Senhor vai curar você. Ah, o Senhor vai te dar isso. O que o Senhor está dizendo é, se isso nada acontecer, nós estaremos juntos no céu. Você verá o céu aberto e anjos subindo e descendo juntos com o Filho do Homem. Você quer promessa maior que essa? Você quer promessa maior que essa? Uma promessa que te tira do estado de condenação e te leva ao caminho de vida eterna? Respondi essa pergunta semana passada aos adolescentes. Pastor, mas e Deus vai mandar o povo para o inferno? Irmãos, lembra do início? Deus criou tudo perfeito. Quem está caminhando a passos largos para lá são as pessoas. E Ele está dizendo, eu estou aqui, eu te vejo. Eu vejo você. Mas você está caminhando com suas próprias pernas à condenação. Mas Ele está dizendo, ainda há chance de você crer na promessa. Coisas maiores você verá. Irmãos, Jesus é a escada que nos leva para o céu. Não tem outro caminho. Lembra quando ele diz em João 14,6? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a escada que te leva até lá. Não tem outro meio. Não tem outra possibilidade. Não tem outra forma. É Jesus. E esse Jesus que é a escada para o céu, é o mesmo Jesus que te vê aonde você está, da forma que você está. E te diz, ainda há esperança para você. Esse é o nosso Jesus. Então, querido, entenda algumas coisas. Ele te vê para te dar um novo propósito de vida. Está duvidando? Eu vou fazer igual a Felipe. Venha e veja. Ele te vê para te dar um novo propósito de vida. Aquilo que você era, você não é mais no Senhor. Tem testemunho maior e melhor que esse, irmão? Aquele que era, agora não é mais. O Senhor libertou e resgatou. O Senhor te vê para te dar esperança. Uma nova esperança. Coisas maiores que essa você verá. E sabe quem está dizendo isso? Não é o pastor aqui à frente nessa noite. É o próprio Jesus dizendo a Filipe, dizendo a você. Eu te vi lá onde você estava. E eu digo para você, acha que eu sou Deus por isso? Você verá coisas ainda maiores acontecer.
coisas ainda maiores vão acontecer. Ele te dá uma nova esperança. Você talvez entrou aqui nessa noite frustrado, desesperançoso. E Jesus está dizendo, eu te vi lá. Você talvez entrou aqui lutando aí com algo no seu coração, que ninguém sabe qual é a sua luta. Talvez nem o cônjuge sabe de algumas lutas que nós travamos. E Jesus está dizendo, como disse para mim, eu te vejo lá. Sabe onde você estava? Clamando a mim. Sabe quando você estava chorando, derramando lágrimas, de desespero às vezes? Eu te vi lá. Eu te vejo. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor Jesus não deseja que o nosso nível de intimidade com Ele fique por aqui. Ele sempre deseja que nós possamos avançar, ir além. Ele deseja nos levar além daquilo que nós estamos contemplando. Ele te vê para te dar uma nova visão de reino. Que tipo de reino você imagina? Você imagina igual a Natanael? Alguém que iria estabelecer o reino político? Não. O Senhor é aquele que transforma vidas. É aquele que liberta corações e mente. É aquele que traz tudo novo, de novo. Quando às vezes a gente acha que não tem saída, Ele diz, agora é comigo. Descansa. Disse hoje na classe membresia e reforço aqui. Uma das coisas, e o pastor Flávio Amorim pincelou hoje pela manhã, uma das coisas que nós temos muita dificuldade, às vezes até de pregar, é sobre descansar no Senhor. Ah, pastor, falar é fácil descansar no Senhor. É difícil quando a gente está travando as lutas. E a gente tem que descansar no Senhor. Descansa no Senhor. É difícil. Todos nós travamos uma luta e as pessoas na igreja querem nos ajudar. Então diz o quê? Ah, descansa no Senhor. Irmãos, é muito fácil dizer isso. O difícil é você reclinar sua cabeça num travesseiro e entender, Senhor, tudo está nas tuas mãos. Faz como bem quiser. E eu vou dormir agora. Isso é difícil, irmão, fazer essa oração. A nossa tendência é sempre, espiritualizar tudo. Eu concluo esse sermão dizendo a vocês o seguinte. A transformação de Natanael. Que grande dia aquele para Natanael, né? De manhã ele não passava de um homem cético, preconceituoso, vazio, desajustado, sem perspectivas de futuro, Natanael. E Filipe diz, venha e veja. E aí ele encontra Jesus. De alguém que era cético, ele passa a ser um adorador do Senhor. Eis aqui o Filho de Deus. Eis aqui o Rei de Israel. Natanael nos diz duas coisas. Ele nos disse que estava diante daquele que era o Deus Todo-Poderoso. E ele entendeu, para Israel, o contexto de que o Messias não iria vir para estabelecer um reino político. O Messias vinha para poder estabelecer um outro reino. E agora Natanael reconheceu. E ele diz, eis aqui o Filho de Deus, o Rei de Israel. Sabe onde está esse Filho de Deus, esse Rei de Israel? Aqui entre nós. Sabe o que ele está fazendo? Vendo as suas lutas diárias. As suas aflições, as suas agonias. O seu desespero. Ou sou só eu, que às vezes não consigo nem levantar minha voz para orar? Ou sou só eu, que às vezes a insônia bate e a gente acha que, Senhor, o que é que está acontecendo? Deus sabe de quantas vezes a gente diz assim, eu não desejo estar hoje na igreja. Barra tremenda nós estamos passando. Só nós sabemos.
Mas nós chegamos até aqui. E toda vez que chegamos na casa do Senhor, Ele tem uma palavra ao nosso coração. O olhar de Jesus para Natanael foi transformador. Foi um olhar que transforma. Natanael começou duvidando. Pode vir algo bom de Nazaré? E ele terminou dizendo: Tu és o Filho de Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: será que pode vir algo bom da Primeira Igreja Batista de Aracaju num domingo, dia 19 à noite? E você pode sair dizendo: hoje eu encontrei o Filho de Deus. E Ele me vê. Ele olha para mim com um olhar diferente. Ele olha para mim sem preconceito. Ele olha para mim com amor. Ele olha para mim com um olhar de misericórdia. Ele não olha com um olhar de condenação. Tudo mudou na vida de Natanael quando ele descobriu uma coisa. O tema do nosso sermão: Ele me vê. Saia daqui entendendo que tudo aquilo que você fizer, o Senhor te vê. Que seja as suas alegrias ou as suas angústias e tristezas, Ele te vê. Hoje mesmo Jesus está dizendo: eu estou te vendo. E talvez hoje você esteja debaixo da sua figueira. Qual é o lugar que você está lá? Angustiado, clamando ao Senhor. Qual é o lugar que o seu coração tem colocado diante do Senhor? O Senhor está dizendo: eu te vejo lá. Lá naquele lugarzinho que você acha que ninguém vê. Eu te vejo lá. E Ele está pedindo para que você reconheça Ele como Deus e como Rei da sua vida. E esse Jesus está dizendo também que Ele pode, hoje, a partir de hoje, te mostrar coisas maiores que essa. Você acha que você já contemplou a Jesus? Você acha que Ele já fez algo para você porque Ele te viu lá? Coisas maiores Ele irá fazer em você e através de você. Esse é o nosso Jesus. Ele quer nos levar além. Além. Leva-nos além, Senhor. Leva-nos além, Senhor. Leva-nos além. Senhor, nós não temos outro. Nós só temos o Senhor, a quem nos vê. E quem nos enxerga como realmente somos. Sem falsidade, sem fingimento. O Senhor sonda o nosso coração. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos vê. O Senhor nos enxerga. O Senhor olha para dentro de nós e nos ama, Senhor. Obrigado por essa noite tão preciosa. Nós somos gratos pela tua palavra. Nós somos gratos porque podemos sair daqui crendo que apesar das nossas lutas, apesar das adversidades, apesar do choro, da angústia, o Senhor nos vê. Senhor, eu oro pelos meus irmãos nessa hora. Eu oro para que em nome de Jesus, lutas que estão sendo travadas aqui, familiares, financeiras, que sejam vencidas no Senhor. Senhor, nós oramos por mentes que estão aprisionadas nessa hora. Mentes cativas, Senhor, nessa hora. Sabemos que eles estão clamando, mesmo em silêncio.
E no silêncio o Senhor também nos vê. Então eu te peço agora em nome de Jesus, arranca da mente todo pensamento contrário nessa hora. Traz pensamentos, Senhor, concede pensamentos de vida nessa hora. Traz renovo, Senhor, espiritual. Senhor, nós cremos que o Senhor se faz presente no meio de nós. E assim como o Senhor falou a Natanael, o Senhor também nos disse que coisas maiores o Senhor tem preparado para nós. E nós queremos mergulhar no Senhor. Nos ajuda, mesmo em tempo de adversidade, a saber colocar o nosso joelho no chão, independente da situação. Entender que nós temos um Deus que nos vê. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toca no coração e na mente de cada um aqui presente nessa noite. Vai liberando, Senhor. Transformação, refrigério. Eu oro porque eu creio que o Senhor já está fazendo a obra no meio do teu povo. Eu oro a um Deus que ouve a nossa oração. Eu oro a um Deus que está vivo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.